Boa noite a todos. Hoje estou aqui eu, Cansu, Caio, Richard e a Ellen, que foi responsável pelo roteiro e pela gravação. Hoje nós iremos apresentar um tema de muita relevância jurídica e social, que é o direito ambiental. E o nosso objetivo é discutir seus fundamentos, princípios, órgãos responsáveis e sua aplicação prática no Brasil. Meu nome é Cansu e hoje eu vou falar o que é o meio ambiente no direito. No âmbito jurídico, o meio ambiente é compreendido de forma ampla e não se limita à natureza em si, mas abrange 4 dimensões. Uma delas são o meio ambiente natural, que é a fauna, a flora, o solo, a água e o clima. O meio ambiente artificial são cidades, edificações, espaços urbanos, e a gente também tem o meio ambiental cultural, que é patrimônio histórico, artístico, arqueológico e paisagens culturais. Também temos o meio ambiente laboral, que é condições saudáveis e seguras de trabalho. Essa classificação ela demonstra o que a proteção ambiental permeia diversos contextos da vida humana. Eu sou o Richard e vou falar sobre o direito ambiental e sua natureza jurídica. O direito ambiental é o ramo autônomo do direito, com caráter multidisciplinar e integrado. Ele busca harmonizar o desenvolvimento econômico com a necessidade de preservação dos recursos naturais. É um direito de terceira geração, voltado para a coletividade, com foco no bem-estar dos presentes e futuras gerações. Meu nome é Caio, vou falar sobre o artigo 225 da Constituição Federal. A Constituição de 1988 dedicou um capítulo exclusivo ao meio ambiente, consagrando o artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Esse dispositivo atribuiu ao Estado e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo e estabelecer fundamentos legais para políticas ambientais e responsabilização ao dano. Agora nós vamos falar sobre o bloco 2, que fala sobre os princípios do direito ambiental. Eu vou falar sobre o princípio de prevenção. O princípio da prevenção determina que o Estado e os particulares devem agir antes da ocorrência do dano ambiental. Ele se aplica quando há certeza científica sobre os riscos decorrentes de determinada atividade. É um dos pilares do direito ambiental, pois o dano ambiental, em regra, é irreversível e de difícil reparação. Vamos falar também sobre o princípio de precaução. A precaução, apesar de semelhança com a prevenção, ela opera em contexto distinto, na existência de incerteza científica, quando não se sabe ao certo se determinada conduta tratará prejuízos ao meio ambiente. Deve-se agir com cautela e trata-se de um princípio fundamental diante das tecnologias moderadas e impactos ambientais imprevisíveis. Eu vou falar agora sobre o princípio do poluidor-pagador e o usuário-pagador. O princípio poluidor-pagador estabelece que quem causa dano ambiental deve arcar com os custos da reparação e da compensação. Já o usuário-pagador determina que o uso de recursos naturais também pode gerar obrigação de contribuir financeiramente e para a sua manutenção. Esses princípios promovem justiça ambiental e incentivam práticas sustentáveis. Vou falar agora sobre o desenvolvimento sustentável e a função socioambiental. O desenvolvimento sustentável busca conciliar crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental. Soma-se a isso a função socioambiental da prioridade. Qualquer bem privado deve cumprir uma finalidade compatível com interesses coletivos, não podendo ser utilizado de forma a degradar o meio ambiente. Agora nós vamos falar sobre o bloco 3, que fala sobre organização institucional e Sistema Nacional do Meio Ambiente. Eu vou falar sobre a estrutura do CISNAMA. O CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, responsável por coordenar a política ambiental do país. Ela é composta por órgãos federais, estaduais e municipais que atuam de forma integrada. Eu vou falar sobre os órgãos que compõem o CISNAMA. O órgão superior, que é o Conselho de Governo. O órgão consultivo deliberativo é o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E também nós temos o órgão central, que é o Ministério de Meio Ambiente. O órgão executor, que é o IBAMA, conhecido, e o órgão seccional. Os órgãos seccionais, que são órgãos estaduais de meio ambiente, os órgãos locais, são secretarias e departamentos dos municípios, e o CONAMA, por exemplo, é responsável por estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental. Já o IBAMA, ele atua na fiscalização e aplicações de sanções. Eu vou falar sobre o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental autoriza a instalação e operação de empreendimentos potencialmente poluidores. Se divide em 3 licenças:
Licença prévia, aprova a localização e a concepção do projeto. Licença de instalação, autoriza a execução das obras. Licença de operação, permite o funcionamento após a análise final. Eu vou falar sobre a importância do licenciamento. O licenciamento ele é uma das principais ferramentas de gestão ambiental, pois permite prevenir danos e estabelecer condicionantes que garantem o funcionamento sustentável de atividades econômicas. Agora nós vamos para o bloco 4, que é responsabilidade ambiental e aplicação prática. Eu vou ficar responsável pela tríplice responsabilidade ambiental. A Constituição e a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1988, estabelece 3 esferas de responsabilidade: a civil, a administrativa e a penal. A civil é a obrigação de reparar o dano. A administrativa são sanções como multas, embargos e suspensões. E a penal são crimes ambientais com penas aplicáveis a pessoas físicas e jurídicas. Vou falar sobre a responsabilidade objetiva. No direito ambiental, a responsabilidade civil ela é objetiva, ou seja, independente de culpa. Basta comprovar o nexo entre a atividade e o dano. Isso se deve à teoria do risco integral, que visa garantir proteção máxima ao meio ambiente. Eu vou falar sobre os crimes ambientais. A Lei 9.605 de 98 abrange crimes contra fauna, flora, poluição, ordenamento urbano e patrimônio cultural. As penas incluem detenção, reclusão, multas e medidas restritivas de direito. Empresas também podem ser responsabilizadas penalmente, conforme prevê o artigo 225, inciso 3 da Constituição. Agora vou falar sobre os casos reais e contextualizações. Alguns desastres ambientais no Brasil reforçam a importância da responsabilização efetiva. Temos como os casos o rompimento da barragem em Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Como também temos desmatamentos crescentes na Amazônia, poluição industriais de rios. Esses eventos eles demonstram que a legislação ambiental não é apenas teórica, mas essenciais para a proteção de vidas e do ecossistema. Visto isso, nós temos as nossas considerações finais. Concluímos que o direito ambiental ele cumpre um papel fundamental na garantia do meio ambiente equilibrado e na construção de uma sociedade sustentável. A proteção ambiental ela exige a atuação conjunta do Estado, do setor privado